grandes amigos, estamos aqui mais uma vez pela sua TV Garuva com o programa Sala de Entrevista. O programa Sala de Entrevista, nesta noite, hoje nós estamos dia 18 de janeiro, recebe com muita alegria o presidente do PMDB de Garuva, Júnior Saad, né, que vai aqui falar conosco acerca das eleições aí de 2012, os preparativos, as preparações que o PMDB está aí agora, né, alavancando. Júnior, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, Devânio, e a gente está aí para sanar as dúvidas dos companheiros e do pessoal que estiver nos assistindo. Júnior, na última vez conversa que a gente teve, o PMDB tinha feito um jantar de confraternização, isso no final de 2011. Você falou naquela época que ainda o PMDB não tinha um candidato, que existiam 3 pré-candidatos. O PMDB hoje, né, 18 de janeiro de 2012, o PMDB ainda já tem um candidato ou ainda não? Ainda existem 3 pré-candidatos? O PMDB continua com os 3 pré-candidatos, Devânio, e a entrevista que está acontecendo agora caiu num momento especial, onde a gente teve uma reunião importante com a presença do deputado Chiudini, que trouxe orientações estaduais para a gente, e onde ficou definido um aviso aí para os garuvenses e para os outros partidos. Dia 18 de março é a data final que o PMDB está apresentando para mostrar o seu candidato aos garuvenses. Então, no dia 18 de março, os 3 pré-candidatos vai virar um só. O PMDB mostra o seu candidato, apresenta o seu candidato não no dia 18, até o dia 18. Dia 18 é a data final, me parece que é um domingo, e o PMDB até lá oferece essa oportunidade aos garuvenses, essa proposta aos garuvenses de ter o PMDB na administração municipal. Muito bem. Eu vou perguntar, né, se quem pergunta não ofende, eu sei que o Júnior é um cara ético, não sei se ele vai, né? Júnior, não sei se tem como deixar o presidente do PMDB de lado e agora ser o eleitor Júnior Benedetti. Dos pré-candidatos existentes, nós temos Flávio Boing, Márcio Araújo Tinte e o Clécio Machado. Existiria algum deles que se destacaria, que teria uma predileção do eleitor Júnior Saad e não do presidente Júnior Saad? Não dá realmente para separar a figura do presidente e do eleitor num momento tão importante, Edevânio. Os 3 candidatos, para mim, se apresentam com condições todos os 3 são candidatos bem-vindos, são candidatos que têm história no partido. Na verdade, história do partido, o Márcio não tem tanto, mas o Márcio foi um cara que está tentando ser candidato a prefeito há muito tempo, Márcio Araújo Tinte, e na reta final escolheu o PMDB. O PMDB sentiu muito orgulho disso, porque é um empresário super bem sucedido. O Flávio já disputou as prévias na eleição passada com o doutor Enio, fez uma boa votação, mas o doutor Enio foi vencedor. O Clésio é um menino arrojado, que também está pleiteando, já foi candidato a vereador, é um microempresário de família tradicional em Garuva. Os 3 candidatos, para mim, são vistos com imparcialidade, e o que for escolhido vai unir o grupo. Muito bem. O deputado Chiudini fez mais alguma recomendação ao Diretório Municipal de Garuva, Júnior, que tu queiras compartilhar com a gente? Ou não? Foi só isso aí? Ou... O deputado Chiudini... Agora, se ele falou a respeito... Eu te interrompi, só desculpa. Se ele falou a respeito de coligação, vamos falar já. A respeito de coligação, vamos falar daqui a pouquinho. O que mais que ele falou? Tudo bem. Não, o deputado Chiudini, justamente essa data do dia 18, Edevânio, que eu estou trazendo aos garuvenses e aos partidos interessados uma data limite para o PMDB definir o seu candidato. Essa data vem de uma orientação que o Chiudini trouxe. O Chiudini disse que quem tem, uma frase que ele utilizou, né, quem tem 3 candidatos não tem nenhum. Porque você escolhendo o candidato, você parte para os segmentos da sociedade, juventude, mulheres, empresariado, agricultores,
ser parte com o nome definido. Esse nome vai chegar, né, numa empresa, numa associação de morador, dizendo: eu sou o candidato do PMDB. Ele vai chegar com status, é um nome que daí rapidamente vai crescer nas pesquisas. Então foi a orientação que ele trouxe e o partido acabou acatando. Uma outra notícia boa que o Chiodini trouxe foi a informação que, coisa que só deputado sabe, um acordo aí do senador Luiz Henrique e do governador Colombo, que na região norte, se for mantida a Tríplice Aliança, o PMDB tem a prioridade. Porque é a região do Luiz Henrique. Em Joinville, o Ludeler, do PMDB, e o Darcy de Matos, do PSD, são os principais nomes. Mas me parece que vai haver a tentativa de um consenso, onde o Darcy vai ter que abrir mão para o Ludeler. E em Garuva, caso houvesse a Tríplice Aliança, teríamos 3 nomes colocados: o vencedor, né, aquele candidato do PMDB que for o escolhido, né, de maneira democrática, mais o candidato do PSDB, uma suposição, e o candidato do PSD, os 3, o PMDB teria uma prioridade, uma influência do governo estadual, que o candidato do PMDB fosse o cabeça. Essa é uma boa notícia que a gente recebeu. Muito bem, estamos aqui conversando com o Júnior Saad no nosso programa Sala de Entrevista, e nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta com mais declarações. Então vamos conversar a respeito, por exemplo, de coligações. Vamos falar uma coisa que o Júnior já falou há 2 anos atrás, eu quero hoje aqui lembrar ele, e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre PMDB nas eleições de 2012. Vocês sabem, nosso comercial é rapidinho, vai e vem. Chega de promessas, 2012 já chegou e você merece muito mais. Mais saúde, diversão, disposição, mais Laborativa na sua vida. Venha para a Academia Laborativa, temos planos especiais para você. Telefone 34450288. Estamos de volta com o programa Sala de Entrevista aqui pela sua TV Garuva, hoje recebendo o presidente do Diretório Municipal do PMDB, Júnior Saad. Júnior Saad, há 2 anos atrás, quando se conversou de fazer uma aliança entre PSDB, PD na época, e PMDB, você foi bem claro nas suas declarações, nas suas postagens na internet, que você era contra isso. Você era contra lá atrás, por quê? Você achava que isso refletiria hoje nas eleições municipais? Você acha que aquela coligação feita lá para o governo do Estado, onde o Pinho Moreira abriria mão de ser candidato do Estado, em detrimento ao Raimundo Colombo, você acha que isso seria prejudicial à candidatura do PMDB em 2012? Então, Elevânio, na época o PMDB tinha 3 representantes da cidade que frequentavam as reuniões a nível estadual, que eram o delegado do partido Alexandre Benedetti, o presidente do partido Zeno Pakucheski
e eu acabava acompanhando os dois em todas as reuniões. Então a gente acompanhou aquele movimento que colocou o Pinho Moreira como o candidato do PMDB ao governo do Estado. Houve prévias, houve discursos contundentes, onde o PMDB não podia abrir mão. O Pinho Moreira derrotou o Dário Berger na convenção, e a gente até estava aliado a essa candidatura do Pinho Moreira, mas num golpe assim repentino, o Pinho Moreira desistiu. Foi uma decepção para mim como militante, porque na época eu não era presidente do PMDB, e como militante me manifestei. O militante pode usar diversas formas de manifestação. Alguns podem queimar uma camisa, outros podem chutar alguma coisa no momento de raiva. Eu me manifestei de uma maneira, vamos dizer assim, desabafar publicamente, que foi com aquela matéria que realmente foi feita por mim, que eu não, no momento nenhum, eu nego, onde num momento de decepção muito grande do PMDB não ter candidato a governo, depois de 8 anos de mandato, o PMDB estava abrindo mão, né, e lançando um outro partido para o militante Júnior Saad. Não foi bem aceito. Como presidente, abriria mão talvez das minhas convicções e acatar a decisão do partido. Como presidente, hoje, você do PMDB de Garuva, você abriria mão da candidatura a prefeito e disputaria a eleição como vice-prefeito, o teu partido como vice-prefeito hoje em Garuva, em prol de uma aliança? Olha, Devana, em todas as vezes que eu fui questionado sobre isso, eu deixei claro que é muito difícil. E como presidente, se eu falar agora como presidente, eu não devo ter agora botar meu ego, né, em jogo, mas o PMDB nunca foi vice, e seria no meu mandato pela primeira vez que o PMDB sairia como vice. Então os encaminhamentos estão sendo feitos com humildade. A gente tem outras orientações de um candidato que tem um perfil agregador, mas para que o PMDB tenha cabeça de chapa. E no dia que eu fui eleito e que eu assumi, a promessa, entre aspas, de campanha foi que o PMDB mais uma vez vai brigar pela eleição, mas o PMDB só não vai fazer a maior carreata como sempre fez, não vai ser o partido que mais emociona a cidade como sempre fez. O PMDB dessa vez vai fazer tudo isso, mas vai ganhar a eleição. Júnior Saad, né? O irmão dele era uma figura conhecida aqui na Garuva, né? Militante do PMDB desde os seus 7 anos de idade. Eu acho que o Alexandre, muito antes disso, já era militante, né? Foi vereador de Garuva, presidente da Câmara. Alexandre Neto é irmão de Júnior Saad, né? E realmente, tradição da família, são militantes, são aguerridos, né? E vestem a camisa realmente do PMDB. Diante dessas das duas observações, senhor, só me resta fazer a seguinte questão, a seguinte pergunta: como você vê, como você vislumbra, como um PMDBista militante que você sempre foi, a possibilidade de uma coligação PP e PMDB? Eu vislumbro que Garuva mudou bastante essa questão política, que era vista como uma guerra no passado. Ela evoluiu de uma maneira positiva, onde os partidos, ambos os partidos, estão mais maduros, existe conversação. Eu não sei se foi coincidência, se o jogo político colaborou para isso, mas hoje tem uma boa relação da Câmara, dos vereadores da bancada do PMDB com o Executivo. Mas eu acho que é porque os interesses acabaram, né, se misturando. Não houve nenhuma conversa, né, não houve nem o início de nada ainda entre o PP e o PMDB. Na boca aí, vamos dizer, na boca do povo,
É uma coligação que é dada como muito até provável. Não vejo assim. Estamos abertos para diálogo, não vetamos ninguém, inclusive o PP, que é o nosso histórico rival. E até então não sabemos de algum veto do PP em relação ao PMDB. Então estamos abertos para conversa, o debate é importante, talvez se lá na frente cada um seguir o seu caminho, pelo menos na campanha, o fato de abrir para conversa, porque no passado nem isso existia, talvez já diminua, já deixem os ânimos menos acirrados e aí seja uma eleição disputada mais, uma eleição mais propositiva, do que uma eleição decidida como um Fla-Flu ou como um Corinthians e Palmeiras. Seria o sinal de uma evolução política do nosso município? Sem dúvida. Júnior, sobre a coligação que ocorreu na sexta-feira passada, né, onde agregou 5 agremiações, 5 partidos, né? Me corrija se eu por acaso esqueci de algum. PSD, PSDB, PSD, PDT e DEM. 5 agremiações. Exatamente. E uma das condições que o PDT impôs para que fizesse parte dessa coligação foi o veto ao PMDB e PP. Como que você recebeu essa notícia, essa informação? Isso te espantou ou não? Você esperou? Ou você entendeu o porquê do veto? Por que o presidente Milton e por que o articulador Alessandro, por que as pessoas sugeriram isso? Surpreendeu. Não tem como negar, foi uma surpresa muito grande, porque o PDT vem falando em novos tempos, novos candidatos, novas propostas, mais aberto para o debate, e é isso que o PMDB vem apresentando nos últimos 2 anos. Os 3 pré-candidatos até agora colocados são candidatos que se encaixam no perfil do que o PDT vem procurando. Não que o PDT tivesse a obrigação de apoiar um desses candidatos, mas se encaixam no perfil que poderia haver o diálogo. Então não tinha motivo para esse veto. Eu chamo a atenção até para o dia que aconteceu o evento, né? Foi uma sexta-feira 13. Eu acho que foi um dia infeliz para o pessoal que fez essa coligação, Edevânio. Porque eu faço um comparativo, levo lá para cima. Vamos dizer que o PMDB hoje nacional se reunisse com o PP, com o PR e dissesse: nós não vamos nem com o PT do Lula e da Dilma, nem com o PSDB do Serra e do Aécio Neves. Será que isso é a intenção de ganhar uma eleição? Vetar as 2 maiores forças, no exemplo que eu dei nacionais, e no exemplo do que aconteceu aqui, vetar o PP e o PMDB? Eu realmente não entendi. A gente, no início do mandato, fez uma reunião com o PSD, onde a reunião foi muito cordial. Abrimos então a conversação, mas o PSD acabou se incluindo. O PDT fez o veto. A gente já tem, assim, informalmente, manifestações que a base não foi totalmente ouvida. Então, eu acho assim, tem gente muito boa nesses partidos, gente muito boa, e a gente conta com o bom senso dessas pessoas para que eles voltem atrás nessa decisão e que o PMDB possa ser incluído nessas conversas para que, em prol de Garuva, seja escolhida a melhor dupla para de 2013 administrar o município. Eu iria deixar até para um outro bloco para fazer essa pergunta para o Júnior, mas não, vou aproveitar o gancho que eu acho que o momento é oportuno, né? Você entendeu o porquê que o PDT tomou essa decisão ou não? Não, realmente não entendi, porque o Alessandro, se tu pegar a entrevista do Alessandro, que eu ouvi 2 vezes apenas, talvez seja pouco, né? Tem que ser repetitivo para você fazer a leitura mesmo real.
mas o Alessandro bate na tecla que o PMDB chega impondo o candidato tal, de uma maneira, de certa forma, radical. Tá. Admitindo que o Alessandro tenha razão nesse fato, como que eles incluem numa coligação o candidato hoje mais em evidência na cidade hoje, que é o José Chaves, está incluído na coligação. Então o veto ao PMDB, me parece que na declaração do Alessandro, fazer o seguinte, ele usou uma... Desculpa te interromper, vamos fazer o seguinte. Para o pessoal que está nos assistindo agora não ficar assim, na declaração do Alessandro, para não ficar assim, todo afoito, vamos ouvir então o que falou então Alessandro Brozovski, do PDT, em uma entrevista exclusiva ao nosso site GaruvaNet. Vamos ouvir. Alessandro, essa condição imposta pelo PDT para aceitar na sua coalizão de que as siglas que queiram se agregar nesse projeto do PDT não podem aceitar fazer coligação com o PP e o PMDB, acaba com o mito do que o PDT é um braço do PP? Acaba. Um questionamento que teve hoje aqui na reunião. O PDT era coligado com o PP na eleição passada, do João Romão e da Juliane Pence. Em relação a futuras coligações com o PP e com o PMDB, um dos principais critérios e dos principais condições para conversa e para afinidade com o PDT era de que os partidos tinham que abrir mão dos seus nomes e das suas candidaturas para que no futuro o melhor nome, a melhor dupla, quem representasse as melhores ideias que serão os candidatos. E como as duas siglas, PP e PMDB, têm uma condição única e exclusiva, que só serão cabeça de chapa, todos os partidos que quiserem conversar com eles ou fazer uma possível coligação, tem a única opção de ser vice. E para isso, o PDT... Muito bem. O Alessandro, ele deixou o seguinte ali, não sei se você pode constatar isso. Ele diz que um dos motivos, e talvez o principal, essa é a fala dele, que não chamou, que não quer o PP e o PMDB para conversar, para uma coligação, porque esses partidos não abririam mão de serem cabeças de chapa e não estariam dentro do perfil dos partidos que eles estariam procurando, ou seja, que colocasse um nome para que fosse na pesquisa e os dois maiores nomes pudessem ser candidato. Você compreende dessa forma? Você não compreende dessa forma? Você acha que não é isso? O que foi o teu entendimento, Júlio Sardi? Eu respeitosamente discordo do ponto de vista, então, do Alessandro, quando ele fala que o PMDB acaba ficando de fora de uma possibilidade de coligação por impor o candidato. Por quê? Porque o PMDB tem 3 pré-candidatos que se encaixam no perfil do que o PDT quer. Candidatos novos, candidatos que não tem assim, aquelas mágoas do passado, que traz um pouco de ódio para a campanha. Os nomes do PMDB são nomes leves, dá para se dizer assim. Eu acho que o Alessandro, que eles têm motivos aí para ter as suas divergências com o PP, acabou incluindo o PMDB de maneira infeliz nesse meio, e eu acho que vão acabar voltando atrás. Vão acabar voltando atrás porque o PMDB está aberto para o diálogo. Eu acho assim, voltando até a questão do candidato imposto, o PMDB trabalha partidariamente para chegar perto da eleição e ter condições de apresentar um candidato. O PMDB filiou lideranças expressivas para serem candidatos a vereador. O PMDB tem um bom tempo de rádio. O PMDB tem o senador Luiz Henrique, o deputado federal Mariani, o deputado estadual Childini. É por isso que o PMDB apresenta o nome. Já o PSD veio com o nome do José Chaves. Isso sim imposto. E não que eu seja contra. É ex-prefeito, tem aquele famoso recal, né? Já foi votado, né? Já foi prefeito, já foi vice-prefeito, tem experiência. Mas ele sim
acaba sendo um pouco diferente, um nome, tem um perfil diferente daquilo que o PDT vem pregando de novidade. Mesmo assim foi incluído na coligação. Então o PDT comete aí dois equívocos, que é incluir o Zé Chaves, que aparentemente abriu mão da candidatura, seria o fato mais importante nesse início de ano eleitoral. José Chaves desistiu de ser candidato? Interrogação, como diria o Chico Lang, né? Eu acho que não. Acho que não desistiu. Se ele não desistiu, o que o PDT está fazendo ali? Vai jogar no lixo o que já disse, que procura novas propostas, novos nomes? O José Chaves vai abrir mão? Fica aí a grande interrogação dessa coligação. Haja interrogação nisso, né, meu amigo? Nós vamos ao rápido intervalo comercial aqui com o nosso programa Sala de Entrevista, hoje recebendo o Júlio Saad, presidente do Diretório Municipal do PMDB. E você sabe, né, o nosso intervalo aqui no TV Garuva é rapidinho, assim, ó, vai... Chega de promessas, 2012 já chegou e você merece muito mais. Mais saúde, diversão, disposição, mais laborativa na sua vida. Venha para a Academia Laborativa. Temos planos especiais para você. Telefone 34450288. Estamos novamente com o programa Sala de Entrevistas, né, onde o presidente Júlio Saad falou que não entende, não entendeu o discurso do então pedetista Alessandro Brozovski, quando diz que não queria uma coligação então com o PMDB em virtude de já ter um candidato pronto. E eu volto nessa tecla, Júlio. O PMDB aceitaria colocar um nome em pesquisa junto com outros nomes de outros partidos para saber qual que seria o candidato à cabeça, porventura, aqueles que tivessem mais popularidade ou não? O PMDB não se sujeitaria a isso? O PMDB, internamente, nessa reunião que eu citei no início, Elevânio, definiu os critérios para a escolha do seu candidato. E isso se encaixa na pergunta que você acabou de fazer. O PMDB vai buscar um candidato que tenha o perfil agregador, um candidato que vai ter a carta branca para conversar com os partidos, que seja bem recebido, aquele candidato leve, sem rejeição. O PMDB vai ouvir o seu diretório. Não adianta nós lançar um candidato que tenha o apoio lá, o nosso diretório tem 44 membros, né? Não adianta lançar um candidato que tenha 4 votos. Então o PMDB tem que ouvir o seu diretório. E o PMDB vai ter uma pesquisa, mas a pesquisa não vai ser ela, por si só, determinante. Não vai ser determinante. Ela vai ser um material, vai ser uma ferramenta de apoio para a escolha desse candidato. Um indicativo apenas. Um indicativo. Ou seja, o PMDB não concorda com essa maneira de escolher o candidato, pura e simplesmente uma pesquisa. Eu acho que
temos que ouvir os segmentos da sociedade, juventude, mulheres, empresariado, agricultores, ouvir o partido, porque temos que ter respeito ao partido, ao nosso estatuto. A pesquisa colabora, é uma ferramenta. Às vezes a rejeição de determinado nome, ela tem mais importância do que a aceitação, porque em Garuva tivemos, há 8 anos atrás, o candidato João Romão com 2%, derrotando o Saul Zamboni, que tinha 45%. Por que isso? Porque o nome de João Romão era um nome leve, era uma novidade. Não tinha rejeição. O marketing de campanha foi bem feito. Então, a pesquisa por si só, ela é uma ferramenta importante, mas ela não vai... O PMDB não aceitaríamos, se para responder a... Então, de certa forma, se nós então, no frigir dos ovos, a declaração do Alessandro não é incoerente. A declaração do Alessandro foi justamente essa. Ele não procurou o PMDB como um possível aliado, porque eles vislumbram a possibilidade de ter um cabeça de chapa. E uma vez que o PMDB também não abre mão dessa possibilidade, quer dizer, então eu particularmente não vejo uma incoerência na declaração dele. Agora, se tu me perguntar se foi precipitado ou não, aí já são outros 500. Agora, eu vejo uma sincronia na declaração dele, de dizer que não procurou o PMDB, porque no PMDB não há uma disposição de repente compor uma chapa sendo vice do PDT. Correto? É isso que ele alega. Enquanto que você também não vislumbra a possibilidade do PMDB ser vice do PDT. Então, se é uma coisa que já está, um fato que já está consumado, não tem como negociar. Ou você não concorda com isso? Não concordo, Giovanni. O PMDB, eu disse que por esses fatores que eu citei já em momento anterior, que o PMDB tem o apoio do senador Luiz Henrique, deputado Mariane Childini, pelo nosso tempo de rádio, pela nossa tradição, pela garra da nossa militância, o PMDB tem legitimidade para pleitear mais uma vez seu candidato. Legitimidade. E vamos pleitear. Mas, quando você diz, você pergunta da pesquisa, vou divergir de você e do Alessandro. O ex-prefeito José Chaves desfila sozinho hoje no município. Em relação à pesquisa? Sim, ele é o único candidato que de certa forma já tem um político que já foi prefeito, que já foi vice-prefeito. Os nossos 3 nomes: Flávio, Boine, Tinte Araújo, Márcio Araújo e Clésio Machado, né? São jovens, são empresários, são bem-sucedidos, mas não tiveram o seu nome testado ainda de uma maneira ampla no município. Não disputaram uma eleição majoritária. E o José Chaves já disputou 3, porque ele já foi também 3 ou 4. Ele já foi vice-prefeito. Ele já perdeu 2 eleições. E ganhou uma. O José Chaves disputou 3 ou 4 eleições de maneira, não como vereador, né? Na majoritária. Então o nome dele tem uma força maior comparada aos outros. Então quando o PDT aceita, quando o PDT cobra que o PMDB não aceita a pesquisa, não entende, não dá para entender. Porque se for feito pesquisa no grupo que foi montado, é óbvio que o PDT não tem nenhum nome, e não estou desmerecendo ninguém, porque lá vejo Clébio Pedrali, lá vejo Adelmo Gava, lá vejo Cleiton Rothbart, lá vejo grandes nomes do PDT, mas não vejo nenhum que possa fazer frente ao José Chaves numa pesquisa. Entende, Giovanni, meu ponto de vista? Entendi perfeitamente o teu ponto de vista, olhando da perspectiva, você analisando o PDT aceitar. Só que acontece que nessa perspectiva, quem aceitou, quem se dispôs, ainda que seja o grande preferido,
quem se dispôs a se despir de uma candidatura já para ir para uma pesquisa, talvez já certo que vai ganhar, foi o Zé Chaves. Tu compreende a diferença? O presidente do PSD se dispôs a abrir mão de ser o candidato, de ser o cabeça, para concorrer à pesquisa. Então, quer dizer, mesmo sendo o grande favorito, mesmo sendo o cara que está lá na frente hoje, e que desfila sozinho, como você disse, e eu concordo plenamente, ele abriu uma possibilidade, ainda pequena que seja, do PDT ter um nome para compor. Tu entendes? Coisa que não aconteceu quando ele foi procurar, ou não sei se procurou, ou quando ele cogitou uma possível coligação com vocês. Entende como é que é? Entendo, Evandro, mas o PMDB não chegou a conversar com o PDT de maneira oficial e formal. A gente conversava, né? Tinha grande intenção de fazer reuniões. Tinha ou tem? Temos. Isso é que eu quero agora, Júnior, apesar dos pesares, apesar das declarações, e aquilo que você falou, que você vê ainda simpatizantes, alguma coligação com o PMDB dentro do diretório pedetista, eu te digo que tem pessoas que são simpatizantes a uma coligação dentro do diretório pedetista, PSDBista, PSDista e também DEMista e qualquer outro. Porque ninguém pode negar que uma coligação com o PMDB é um bom negócio. Você concorda? Então eu quero saber de você, se apesar dos pesares, se isso ainda, tipo assim, está já determinado, já está consumado ou não. O PMDB, apesar dos pesares, esse candidato leve, que você disse que o deputado orientou ao diretório, esse candidato, com certeza, acredito eu, e também pela tua forma de ver hoje como presidente, você não é mais só um militante. Hoje você é um presidente. O militante age por coração, por impulso. E o presidente já tem que pensar num todo. Então, hoje, eu acho, o que você me diz? Você ainda vê formas ainda de chegar e dialogar? Há possibilidades do PMDB conversar com esses partidos, tentar uma aproximação? Vejo com toda certeza. Por quê? Por que eu digo que vejo? O PMDB está aberto para diálogo, eu vou reforçar com todos os partidos. Por que eu digo isso? E essa é a grande evolução que aconteceu na política de Garuva. Admito que tem pessoas boas dentro do PP, que é o nosso maior adversário. Dentro do PR, que integra a coligação do PP. Dentro do PT, que também integra a coligação. E não é diferente com os partidos que já foram nossos aliados, como o PSD. Existem muitos amigos lá dentro, existe muita gente de bom senso, existe muita gente com potencial. O PSDB, da mesma forma, Paulo Altec, grande empresário, a gente contava até, né, uma conversa boa, uma aproximação, é um nome muito bem-vindo. O PDT, os nomes que eu já citei, o PSD, de Haroldo Acorde, de Vladimir Freixo, de Vanessa Nagel, grandes nomes, pessoa de bom senso, pessoa de força política, pessoal. E o PMDB, ao longo de sua história nacional, estadual e municipal, errou muito já. Errou, tomou decisões precipitadas, e eu acho que isso que aconteceu com esse grupo. E eu acredito no bom senso dessas pessoas que eu citei. Eles vão voltar atrás e vão vir conversar com o PMDB, um PMDB que não vai dar soco na mesa, um PMDB que já foi muito mais radical no passado, mas um PMDB que é firme, um PMDB que se sente maduro para voltar a administrar Garuva. Mas queremos conversar, queremos o diálogo, temos nomes capacitados, como achamos que eles também têm, mas há fechamento de porta que nos soa como arrogância e foi intempestivo. Muito bem, esse foi a declaração de Júnior Benedetti, presidente do Diretório Municipal do PMDB de Garuva. A conversa está boa? Também acho, mas nós temos que dar um comercial, uma paradinha, né? Mas é rapidinho, você sabe, aqui no Sala de Entrevista é assim, ó, vai e volta. Chega de promessas, 2012 já chegou e você merece muito mais. Mais saúde, diversão, disposição, mais laborativa na sua vida. Venha para a Academia Laborativa. Temos planos especiais para você. Telefone 34450288.
sala de entrevista, hoje recebendo Júnior Saad, presidente do PMDB de Garuva. Bom, a pergunta que não quer calar, e já está se cogitando, já se ouve aí passarinhos verdes falando pelos cantos. Existe veracidade, Júnior, numa possível reunião que vai ocorrer com o PP e PMDB para uma possível coligação? Isso é verdade? Se a pergunta é referente a alguma possibilidade de reunião, 100% certo que existe essa possibilidade. Torna mais absurda ou torna mais assim uma decisão, torna a decisão que houve na sexta-feira 13 mais estranha, porque se entre o PMDB e o PP, que são rivais históricos, não existiu veto, por que existiu veto de outros partidos, né? E o PMDB e o PP se propõem a conversar? Eu acho que é uma maturidade, talvez lá no fundo os dois partidos têm intenção de ser candidato de novo. Talvez não, certeza que tem. Mas se propõe a conversar pelo bem do município, talvez para que tenhamos uma campanha mais propositiva. Enquanto isso vem um bloco de partidos de uma maneira afoita, mas que tenho certeza, com o bom senso das pessoas que lá integram esses partidos, vão voltar atrás, mas fecham as portas para PP e PMDB. Então a possibilidade de conversa é 100%, se formos convidados ou se convidarmos, vai ser uma decisão do diretório do partido. Não vai partir do presidente Júnior Saad, nem desta ou daquela liderança. Vai ser uma decisão do PMDB. E se formos convidados, vamos lá dialogar. Eu lembro isso já desde 1978, eu era molequinho ainda que eu andava pelas ruas de Garuva e nós tínhamos propaganda política, era uma foto desse tamanho mais ou menos, era um poste sim, um poste não tínhamos placa, naquela época era muito difícil você ter nas placas, mas era santinho mesmo. E aqui em Garuva assim, ó, sempre teve um poste, nós tínhamos lá na Gibizada, no outro Jeová Amarante, na Gibizada, Jeová Amarante, na Gibizada. Então essa coisa, esse equilíbrio na disputa, Arena na época com MDB, hoje PP e PMDB, então isso é histórico aqui no nosso município. Sempre foram palco de disputas incríveis, com diferenças assim de 300 votos, coisa do cara ficar com o coração ali na mão, né, na boca, tanto do lado de lá quanto do lado do outro lado também, né, ninguém sabia ao certo. E será histórico se isso acontecer. Olha que desde a época em que se tinha PMDB 1, Arena 1 com a Arena 2, já se brigava. Arena 1 e Arena 2 já não se entendiam. Agora, esse partido que veio lá da Arena fazer uma coligação com o PMDB, realmente será histórico para o nosso município. Porém, política é política. E como o Júlio falou, nós caminhamos por uma evolução de mentalidade, uma evolução de propostas, uma evolução política aqui no nosso município. Eu deixo agora a nossa câmera, nossos microfones, Júlio, tá, aberto para que você possa fazer suas considerações aos nossos amigos do TV Garuva, passa o teu recado, passa a tua agenda se tu quiser, e obrigado por ter aceito nosso convite. Eu queria agradecer a oportunidade ao pessoal aí do Garuva Net, sucesso, TV Garuva, sucesso, né, a vocês nessa empreitada. É maravilhoso pra gente, né, Nivânio? Eu que sou filho da terra, ver que andava nas estradas sem asfalto, que somos daquela geração antes do PlayStation, né? E hoje a gente tem uma oportunidade de estar aqui apresentando as propostas do partido que aquele menino, nascido em Garuva, virou presidente. O PMDB vem mais uma vez oferecer aos garuvenses a sua tradição, a sua força de trabalho, os seus contatos no Estado, no governo federal,
para futuramente administrarmos um município. Estamos abertos ao diálogo, a gente continua pleiteando, porque o PMDB, como já foi enfatizado, é um partido que tem todas as condições de chegar, tem todas as condições de lançar um bom candidato, Edevânio, e de fazer um grande mandato, de fazer uma grande revolução na cidade. Precisamos talvez de um candidato mais alojado. O João Romão tem os seus méritos, foi um candidato contencioso, né? Aquele candidato do acerto de conta, de deixar a prefeitura em dia. Precisamos agora do arrojo, e o PMDB tem nas suas fileiras, o PMDB tem os seus pré-candidatos, nomes arrojados, nomes prontos e preparados para governar Garuva. E o PMDB como partido está mais maduro, quer ouvir os anseios da sociedade, dos nossos jovens, das nossas mulheres, das nossas donas de casa, dos nossos empresários, dos nossos agricultores, dos nossos presidentes de associações de moradores. O PMDB quer lançar um candidato que saia de uma vontade popular, que ouça a opinião de todos, mas que com a firmeza de um partido grande, tradicional, vitorioso, aguerrido e sempre pronto para disputar a eleição. Muito obrigado. Esse é o Júlio Saad, que veio aqui no nosso TV Garuva, programa Sala de Entrevista, trazer as novidades, as ideias, as propostas, né? E aquela garra de sempre que todo 15 tem, né? Que morre e demonstra, né? Muito bem. E assim vamos nos despedindo, né? E com certeza, assim quando o presidente Saad tiver o nome do seu candidato, eu tenho certeza que ele estará aqui também para falar de suas propostas, falar do seu governo, e falar das suas campanhas, como vai ser e qual bandeira que ele vai levantar, enfim. Ele vai trazer aqui a proposta para vocês. Vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos dando essa honra e esse privilégio de nos dispensar alguns minutos da sua agenda tão sobrecarregada, né? Mas para entender um pouco e entender a importância que é este movimento político, esse processo eleitoral de 2012. E eu vou me despedindo mais uma vez aqui, né? Quero deixar o meu abraço forte a todos os amigos do GaruvaNet, do Garuva.com e especialmente para você que nos assiste aqui pela TV Garuva. Obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.